Buonasera, boa noite, no ar Itália Viva, aquele programa que você fica esperando a semana toda para se conectar com a arte, com a cultura, com os negócios e também com histórias inspiradoras. E inspirador está o Itália Viva de hoje. Nós vamos falar sobre temas extremamente relevantes para italianos, seus descendentes e também os itálicos. Nós vamos saber sobre a representatividade política dos italianos que moram fora da Itália. E vamos saber também sobre a pujança, sobre a força e a garra de uma comunidade, a comunidade calabresa estabelecida aqui no nosso estado. Em seguidinha, depois dos nossos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Você sabia que nós temos aqui no Rio Grande do Sul um comitê que representa os italianos? Pois sobre o tema, nós vamos falar com a sua presidente, a arquiteta Cristina Mioranza. Boa noite, Cristina, como vai? Boa noite, buonasera. E fala de onde? Eu estou agora em Milão, depois de passar pelo Vêneto. Eu estou fazendo meus estudos de doutorado, então eu falo sobre um arquiteto vêneto, Carlo Scarpa. Então vim fazer um trabalho de pesquisa antes da Feira de Milão. Acabei de chegar em Milão agora, porque semana que vem tem o Salone, né? O Salone del Mobile del Milano, que é uma feira muito importante para o meu setor de design, de arquitetura. Então eu estou aqui, e estou aqui no meio do caos que aconteceu semana passada. Então a gente está ouvindo tanto um lado quanto o daqui da Itália e formando algumas opiniões importantes. Então, dentro nessa esteira, Cristina, de representatividade, eu vou pedir que tu explique rapidamente para nós o que vem a ser o Comites para aqueles que ainda não o conhecem, por favor. O Comites, então, é o Comitato degli Italiani all'Estero, que é vinculado ao Consulado Geral da Itália de Porto Alegre. Ele é um órgão representativo da comunidade italiana desse estado, do Rio Grande do Sul. Nós somos em todo, no Brasil, 7 comites, cada consulado possui um comites, e geralmente é a partir dos 3.000 cidadãos já se tem um comites, isso no mundo inteiro, né? E é como se fosse a Câmara de Vereadores. Nós não legislamos, mas nós ouvimos a comunidade, nós entendemos as necessidades da comunidade e também fizemos essa interface entre a comunidade e o consulado, que o consulado representa o governo. Então, é isso que é importante deixar claro. Nós temos hoje, nós somos em 15 conselheiros, são 12 conselheiros eleitos, porque devem ser cidadãos italianos, e mais 4, no caso nós temos apenas 3, que são da comunidade e não são descendentes, não têm cidadania, que são assim, a gente, na hora que a gente toma posse, nós escolhemos pessoas da comunidade italiana para ficar nessas mais 4 vagas que nós temos direito.
O Comits vai passar por uma transformação na próxima eleição, porque nós atingimos um número maior de cidadãos italianos. Então, provavelmente, nós subiremos o número de representantes. Cristina, olhando com proximidade o Comites aqui do Rio Grande do Sul, qual o principal projeto para esta gestão? Então, nós começamos praticamente do zero. O Comits era muito pouco falado, muito pouco ouvido. Nós tínhamos um consulado extremamente deficiente. As nossas necessidades como cidadãos não eram ouvidas, sequer entendidas. E o nosso trabalho foi um trabalho de formiguinha, passo a passo para restabelecer as conexões. Nós conseguimos, devido ao nosso queridíssimo cônsul, e falo isso de bom tom mesmo, porque ele abriu as portas para o comitê e sempre nos ouviu, sempre nos escutou. Então, isso é um mérito dele, porque nem todos os consulados fazem isso com o seu Comites, e ele, obviamente, precisava unir forças, porque o nosso consulado era terra arrasada. Então, nós tínhamos que realmente nos dar as mãos e fazer valer a nossa perspectiva, o que nós entendíamos como comunidade italiana. Então, ele nos ouviu muito, sempre nos escutou. Então, assim, foi um trabalho, primeiro, de valorização da nossa comunidade, de valorizar os cidadãos italianos que faziam parte da circunscrição Porto Alegre. Tínhamos uma demanda de passaportes violenta e um descaso total do consulado geral. Nós conseguimos reverter tudo isso. Então, hoje, nós temos um consulado eficiente, nós temos um consulado que trabalha em prol da comunidade efetivamente, e o orgulho que nós temos de ser novamente cidadãos italianos e descendentes de italianos tem boa parte à mão do consulado geral e do nosso Comites, porque nós temos, assim, dentro do comitato, um comitato muito plural. Nós temos artistas, nós temos advogados, nós temos arquitetos, nós temos professores, nós temos empresários. Então, nós temos uma pluralidade dentro dessa comunidade, que é muito representativa. Outra coisa que o Comites também fez, nós fomos eleitos com apenas 1.000 votos. É uma tristeza isso que aconteceu. Então, nós precisávamos fazer a comunidade entender o que era Comites e fazer com que a comunidade se engajasse nesse entendimento. Nós acreditamos que sim, que isso está acontecendo pela quantidade de seguidores que nós temos nas nossas redes sociais hoje. Nós saímos de 80 pessoas e hoje nós estamos em quase 4.000 followers. Então, é isso que eu acho importante. A nossa comunicação hoje, nós temos uma assessoria de comunicação, nós temos uma secretária executiva, nós temos um telefone que atende as demandas da comunidade. Então, nós procuramos equipar esse Comites de um jeito mais efetivo. A nossa sede é para as nossas reuniões ordinárias, então nós hoje estamos no Carlos Gomes Center, que é um prédio. As nossas reuniões ordinárias trimestrais, são feitas lá, num auditório, com tela, os conselheiros podendo estar online ou presencial. Nós temos uma infraestrutura hoje muito melhor do que nós tínhamos, então nós apostamos também nesse tipo de coisa. E nós fizemos o primeiro encontro da comunidade italiana na Assembleia Legislativa, o ano passado, onde o Comites foi quem deu o start inicial para o calendário das atividades dos 150 anos. Nós fizemos também um chamamento público, pois tínhamos recadastrado todas as associações italianas do Rio Grande do Sul, e nós fizemos um chamamento público para as festividades. E foi o Comites que deu o pontapé inicial para o que está acontecendo hoje, junto ao governo do Estado. Então, nós trabalhamos muito, mas, como eu disse, é um trabalho de formiga, de passo a passo, devagar, mas a gente conseguiu grandes coisas e nós estamos vendo a nossa representatividade cada vez mais forte aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito, agradeço muitíssimo, presidente do Comites, Cristina, e nosso programa
está à sua disposição sempre que houver uma notícia, um fato a comunicar à comunidade, por favor. Itália Viva está à sua disposição. Um grande abraço, sucesso na sua investida na Europa. Obrigada e é um prazer estar aqui. Muito obrigada, boa noite. O Itália Viva segue intenso e trazendo informações que vão repercutir diretamente na sua vida. Em seguidinha, depois do comercial. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. No bloco anterior, nós falamos um pouquinho, apresentamos um pouquinho sobre o Comits aqui no Rio Grande do Sul. E agora, neste bloco, com muito prazer, eu recebo uma representação do Centro Calabrese Rio Grande do Sul. Conosco, a presidente e os seus diretores. Carmela Riz, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. A nossa presidente, Filomena Feoli, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estamos à disposição para qualquer informação. Perfeito, e o nosso diretor cultural, Gian Pietro Sanzi. A pronúncia está correta? Corretíssima. Opa, muito bem, então nós começamos assim com o pé direito. E, gente, eu quero fazer um comentário com vocês. Que comunidade pujante é essa nossa? Estima-se que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós tenhamos 25 mil, é isso mesmo? É muito calabrês por metro quadrado? Sim. Essa lenda que somos essa cifra. Que beleza! E paralelo à quantidade, é preciso que a gente fale também sobre essa capacidade de trabalho e de empreender também tão fortemente representado na entidade que chama Centro Calabrese. Parabéns, completando 35 anos. 35 anos. Já está na maioridade. E nessa maioridade, o que a gente pode apresentar para aqueles que ainda não conhecem o Centro Calabrese? O Centro Calabrese existe há 35 anos, estamos no mesmo aniversário, normalmente em abril. Eu diria que é um pouco tardia a sua formação. E digamos que quem esteve ao começo de tudo isto foi um evento cultural que teve na PUC, quando recebemos visitas de autoridades italianas e, digamos, somos italianos em primeiro lugar, né? Mas também somos calabreses, cada um na sua região tem a sua pujança. Brasileiros, né? E gaúchos. Então, você se lembra, todo mundo se lembra, o nosso grande líder, que foi Carmine Motta, a ele foi se dirigido e foi se instigado: por que não formar o Centro Calabrese? Se tem tantos, naquela oportunidade tem um evento justamente sobre a cultura calabresa na PUC. E dali começou um movimento, graças ao nosso amigo Carmine, que era um grande visionário, amor pela sua terra, né? E aí ele começou um movimento até que se chegou a esta fundação. Não porque tivesse muito poucos, muito pelo contrário. Éramos muitos e precisávamos de um líder. Encontramos nele essa oportunidade de formar o Centro Calabrese, onde nós continuamos até hoje. Me chama a atenção que
essa entidade, óbvio que onde é italiano a comida é comida da boa, mas vocês têm um olhar generoso para inovação, para empreender, e nós vamos ter nesta celebração um evento que presta homenagem, Jean Pietro. A gente tem um reconhecimento da Prefeitura de Porto Alegre, que começou com o Gemelade, né, entre Morano, Calabro e Porto Alegre, são cidades irmãs. E de lá para cá houveram outras manifestações, como nomes de ruas de Porto Alegre com nomes de calabreses, e também a data do dia 11 de abril como a data da presença calabresa em Porto Alegre. A gente achava que, apesar do reconhecimento da prefeitura, né, dessa presença calabresa, que é muito pujante, né, porque a gente tem nomes como Célia Irmãos, Laboratório Failace, Cambial, né, que são coisas importantes na cidade. Fazem parte da história de Porto Alegre. Né? E a gente resolveu, então, resgatar isso, colocar isso numa exposição para mostrar, né, para a comunidade quem são esses calabreses. Por que se justifica a data de 11 de abril como dia da presença calabresa em Porto Alegre? Então, a gente fez um primeiro apanhado, que é bastante extenso, são quase 100 slides, né, de menções a calabreses em Porto Alegre. Começa com um primeiro registro que a gente tem do século XIX, que eu acho que é a primeira... Enfim, até chegar, assim, a gente fez uma lista de pessoas que a gente lembrava. É uma cronologia. E aí começamos a buscar esse material fotográfico, né, de registro junto às famílias. A gente tem consciência que a gente não abraçou toda a comunidade, porque são muitos. Houveram pessoas convidadas que não quiseram participar, também tem essa coisa. E a gente está abrindo a possibilidade de integrar novos registros para um outro momento, né? A gente tinha que encerrar para o dia 13, claro. Mas tá aberto. Ele vai é uma exposição, uma homenagem que vai se manter viva ao longo do tempo, né? A gente está aproveitando essa janela dos 150 anos da imigração para poder mostrar isso. A gente vai ter outros eventos ao longo do ano, onde essa exposição vai estar presente também. Perfeito. E espero que tenha mais adesão de outras pessoas, porque é um registro, não é um registro das famílias, dos negócios, é um registro da comunidade e da história de Porto Alegre. Que tem a ver, né, Filomena e Carmela, com essa identidade do calabrês de empreender, de força, de acreditar no desenvolvimento. O nosso centro completa 35 anos. Muito bem. Tem uma história bonita, está se moldando às necessidades dos italianos, me parece, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, dos descendentes, mas também olhando para as novas gerações, né? Vocês, inclusive, estão ministrando aulas de italiano. Sim. Explica rapidamente para nós, por favor. Uma coisa muito importante que tu sublinhou, e acho que nós temos ainda que dar mais uma ênfase, a característica da nossa imigração, que foi completamente imprenditorial, como se diz em italiano. Sim, né? sim. Ou seja, todo mundo começou por conta própria. Esse caráter empreendedorial é próprio do calabrês, né? Enquanto a parte cultural, sim, estamos tendo cursos de italiano, conversação principalmente, e muitas vezes temos eventos de caráter cultural que são levados por o departamento cultural. Como no caso agora é mais completo, mas já fizemos assim a apresentação de famílias com seus descendentes. O que esses descendentes estão levando à frente, e sublinhando também o jovem que está se aproximando de alguma maneira aquilo que foi sua história. E o idioma, né? Com certeza é uma injeção na veia para esse olhar
Achei super interessante, porque os jovens que estão nos assistindo, seus pais e também os seus avós, nós vamos deixar o Instagram do Centro Calabres, podem, inclusive, motivá-los, inspirá-los a que participem aprendendo idioma, que hoje a Europa, a Itália, né? A Europa, nossa, é um porto seguro de negócios, de cultura, de arte. Falando em coisas boas, Carmela, eu sei que também, além da arte, além da cultura, além desta visão de empreendedorismo que vocês estão chancelando a entidade, nós vamos ter um almoço comemorativo? Então, eu estou me sentindo assim, eu acho que não só eu, como todos da equipe, que é um trabalho de equipe, como se estivesse planejando aniversário. Mas é um aniversário. Mas não, eu digo assim, como se fosse nossos aniversários pessoais. Porque foi no primeiro momento foi um desafio, né, que a gente, uma ousadia, né, pode-se dizer, e todo mundo abraçou a ideia e fomos daqui e dali, a coisa tomou forma e está muito legal esse trabalho do Jean, eu acho assim, ó, fantástico, teve todos, de uma certa forma, colaboraram, né, com umas dicas, outra, quando ele começou a fazer no primeiro momento, eu me lembrei de tantos outros, assim, imigrantes, que não tiveram aquela casa de comércio, aquele coisa, mas que fizeram muita diferença também, das profissões do engraxate, do bilheteiro, e assim como tantas outras, né, Minuti? E aí nós trocando ideias, eu disse, vai, Gia, tem que constar de uma forma assim, citar eles também, porque é uma coisa que não pode ser esquecida, porque eu acho que a importância deles também foi fundamental. Sim, foi importante para a formação das famílias. Né? Sim. Nós temos mais uns minutinhos, eu vi que o Jean complementar. Nesse sentido, a gente tem 4 registros desses trabalhadores que eram assim, mais humildes, mas porque o que vem na nossa lembrança? A lembrança vem do que estava na rua, né? Das marcas mais famosas. Então, assim, é um apelo às famílias de trazer para nós esse material, né, essas fotos, para que a gente possa aumentar esse registro. E uma coisa que eu percebi fazendo o trabalho, e até procurei juntar os slides, é que, assim, por exemplo, tem o Carmine Ferraro. Né? O Carmine Ferraro, os netos dele hoje também são empreendedores. Aí tem o Domenico Alampi, que o pai dele era empreendedor e o filho do Domênico também é. Está no sangue. Então, assim, são gerações que vão se passando e marcas, né, que hoje têm importância no dia a dia atualmente também. Né? Não é só antiga, não é só do passado, ela se mantém. Vocês estão conseguindo costurar com fio de prata uma ligação entre o passado, o presente e o futuro. Filomena Fioli, por favor, seu convite para quem quiser celebrar conosco os 35 anos do Centro Calabres. Então, venham todos a participar desse nosso encontro dia 13, nos salões da Catedral Metropolitana. É um almoço, 12 horas. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai se refletir naquilo que vai ver nesse almoço. Estão todos convidados e tenho certeza que vai ser de grande prazer para todos. Eu tenho certeza, nós estaremos lá celebrando 35 anos do Centro Calabres, fantástico, como eu disse, pujante e com uma visão de futuro que vai encantar. E o dia da presença calabresa. E o dia da presença. Tem muita coisa, né? Já vai ter que voltar ao programa para nos enriquecer com tantas coisas boas e auspiciosas que estão acontecendo por essa entidade. Muitíssimo obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Foi um prazer. O De Bem com a Vida, com toda essa energia positiva, com essa intensidade, vai se despedindo, desejando a você uma semana intensa e vivida à moda italiana. Um grande abraço e até o próximo Itália Viva.